Bom dia, igreja, graça e paz. Que bom ter vocês aqui conosco. Já estava sentindo falta aqui do púlpito, coincidiu aí nessas épocas de festa, e eu fiquei quase um mês aí sem ministrar, e é gostoso compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado, amém? Eu ainda não terminei aquela série de mensagens que nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, que é a cultura do reino, mas hoje eu vou pular ela e voltamos na próxima ministração, se Deus assim o permitir, porque eu também quero trazer uma palavra de início de ano para vocês, amém? Uma palavra que eu senti no meu coração, uma direção de Deus. Gostei muito da ministração do Bispo Hinaldo, daquilo que o Senhor colocou no coração dele, a necessidade de não desistirmos dos nossos sonhos e projetarmos as nossas vidas, não é? Mas hoje eu quero trazer também uma direção, focando uma outra situação. Abra comigo, por favor, no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Vamos ler do verso 10 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Pelo menos esse último versículo, eu sei que você já ouviu ele várias vezes, já viu em vários lugares. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Pai, eu te louvo mais uma vez, Senhor, porque eu sei que o teu Espírito, Senhor, ministra nos nossos corações. Pai, que a tua graça nos visite mais uma vez, que possamos sair daqui, Senhor, com uma visão correta acerca da vida, uma visão correta acerca do nosso ano que está iniciando, para que possamos, Senhor, viver de forma que agrade ao Senhor. Amém. Aleluia. Estava brincando com o Neto lá atrás, falei, e aí, como foi a virada de ano? Isso é bem interessante, né? Porque é só a folhinha que vira, não é? Aí eu falei, você deu um pulinho, pelo menos, para virar de ano? Na verdade, quando passamos de um ano para o outro, se não houver mudanças de atitude, provavelmente tudo vai permanecer do jeito que está, não é? Porque quando a gente não muda essa conjunção, o resultado vai ser sempre o mesmo. Tem pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que viveu no ano que passou, não é? Mas nunca estão dispostas a mudar essa equação. Porque 2 mais 2 vão ser 4. Sempre serão 4. Então, se você não gostou do 4 do ano passado, você vai ter que mudar a equação para este ano de 2024, não é? Mas se de repente a tua vida em 2023 foi maravilhosa, se acertou em quase tudo, vamos manter, por que não? Vamos manter, ainda vamos dar um upgrade, vamos dar uma melhorada. Mas eu tenho certeza que assim como na minha vida, na vida da igreja, nós precisamos sempre de estar fazendo o novo para experimentar também um novo de Deus. Eu gosto desse espírito da virada, vou ser sincero para vocês, aquela euforia da virada, eu gosto, né? Um novo ano, feliz ano novo. E eu me lembro, até comentei com a Itel, que nós sempre passamos o ano novo lá no Bispo, né? Passo o Natal com a minha família e o ano novo com a família da Itel. E antes da pandemia nós estávamos lá também, naquela virada de ano, né? E nós também desejamos a cada um feliz ano novo. Aí virou o ano, veio a pandemia.
arrebentou com um monte de gente, arrebentou com um monte de negócio, perdemos gente querida nossa, perdemos irmãos, não é? E aí, não vale a pena acreditar no novo, não vale a pena acreditar no ano que se inicia, numa nova expectativa de um ano? Eu acho que continua valendo, porque coisa triste é você não ter esperança, coisa triste é você iniciar sua vida, o seu ano, de uma forma negativa, pessimista. Isso não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo nos leva a ter sempre esperança. Mas e aí, bispo? E se vir mais um problema neste ano? E se vir mais situações adversas neste ano? E é disso que eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque, na verdade, se a gente olhar para o cenário mundial, eu acho que nunca tivemos um cenário tão ruim para se esperar um feliz ano novo, não é? Continua a guerra na Ucrânia, na Rússia, Israel bombardeando, atacando Hamas, palestino e quem tiver na frente, né? Naquela guerra horrível também. Aí você encontra, por outro lado lá, Coreia do Norte, cada vez fazendo míssil que alcançam uma distância maior, dizendo para o mundo, nós estamos preparando. Aí você vê uma China sempre dando uma ameaçada, querendo também um pedaço de Taiwan, e aí você começa a olhar tudo ao redor, é aquilo que a Bíblia sempre disse, guerra e rumores de guerra. É o nosso cenário hoje, guerras e rumores de guerra. Mas como então podemos, bispo, entrar no ano de 2024 com esperança, com uma maneira correta de encarar a vida, se esse é o cenário, e talvez não seja lá um cenário muito otimista? Vamos olhar para como Paulo encarava a vida. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta que nós vamos estudar aqui, ele estava preso. Ele estava preso. Numa prisão domiciliar, por ser cidadão romano e ter alguns direitos. Mas uma prisão domiciliar não era nada bom. Não pensa você, não, então ele não estava atrás das grades, ele estava numa casa, mas essa casa, ele estava acorrentado também aos pés de soldados. Se você olhar Filipenses e ler a carta toda, você vai perceber essa agonia do apóstolo Paulo. Uma prisão que lhe roubava a liberdade, a privacidade, e ele estava nessa situação, e o que é pior, sentindo já no seu espírito que ia ser condenado à morte. Ele chega a comentar isso na carta e fala assim, eu estou sentindo que eu vou ser como uma oferta suave. Meus dias estão chegando. E aconteceu de fato, diz a história, que ele foi martirizado por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas este homem que estava também diante de um cenário nada bom, consegue nos deixar essa preciosidade desta carta e outras que ele escreveu também, nessa mesma situação de prisão, com uma visão otimista, ou melhor dizendo, sob o controle. Você olha para o apóstolo Paulo e fala assim, apesar de tudo, este homem está sob o controle da sua vida. Então eu quero andar um pouquinho com vocês aqui, e tirar 4 lições, de como é que a gente pode, apesar de um cenário caótico, andarmos de cabeça erguida neste mundo, e vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos e podemos viver. Vamos comigo? Primeiramente, o apóstolo Paulo, muito educado, ele começa dizendo que as ofertas que chegaram, que provavelmente eles não tiveram oportunidade de fazer antes, ele estava precisando daquele, era alimento, ele precisava viver, sobreviver, e provavelmente essas ofertas se atrasaram. Não sabemos o motivo, mas Paulo não exorta eles, ele fala assim, eu sei que vocês não tiveram a oportunidade, mas agora tiveram. Até diante dessa ausência de ajuda, Paulo continua sereno. E então ele entra e diz em primeiro lugar, eu aprendi a viver. Esse é o primeiro ponto. O apóstolo Paulo nos ensina que a vida é uma escola.
e que nós temos que aprender a viver, para vivermos de forma plena, tranquila, sob controle, apesar das adversidades. O apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi a viver. Meu irmão, nós temos que aprender a viver. Nós temos que aprender a viver. Eu encontro muitas pessoas patinando nos mesmos problemas durante anos. E até brinco com elas dizendo, olha, o deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Mas sempre que você encontra a pessoa, ela está no deserto. Nossa, bispo, estou num deserto. Não, mas nunca acaba esse deserto. Israel, por mais teimoso que foi, ele andou 40 anos no deserto, mas ainda assim saiu. Mas por causa da sua teimosia, porque eles não aprenderam a caminhar com Deus, levou um tempo muito longo. Quem conhece geografia bíblica, está ali o nosso professor, cadê ele? Flávio, está lá atrás. E ele nos mostra na sua aula de geografia bíblica, o quão curto seria o caminho até a terra prometida saindo do Egito. Mas que Israel ficou andando de roda. Israel ficou andando num deserto durante 40 anos, um caminho que talvez demoraria 40 dias. Por quê? Porque, amados, a vida é uma escola. É mais ou menos como um jogo de videogame. Se você não passar dessa fase, você vai voltar nos mesmos brinquedinhos ali, para você de novo vencer eles, para depois então você ir para uma outra fase diferente. Mais difícil, mas mais gratificante, mais promissora. Mas para isso nós precisamos aprender a viver. Tem pessoas que têm problemas com ressentimento, porque não venceram mágoas do passado. Aí parece que ela é um imã, ela está sempre atraindo gente que magoa ela. Por quê? Porque ainda não aprendeu a viver, ainda não saiu dessa fase que Deus está tratando e te moldando, então você tem que novamente pisar no barro de novo. Pisar no barro de novo. Tem gente que na vida financeira continua sempre atropelado. Por quê? Porque há lições que a vida vem te ensinando e você se recusa a aprender. Aí vira ano, vira folhinha, vai virar outra folhinha, vai virar outra folhinha. E vai continuar as continhas, vai continuar os atrasozinhos, e vai continuar a desorganização. Por quê? Porque você não está querendo aprender a viver. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver. Melhor aprender com o erro dos outros. Você sofre menos. Tem pessoas ao seu redor que Deus permite que você tenha acesso a elas, que já tem uma história de vida, de sucesso e de fracasso. É assim com vocês? Vira e mexe aparece gente na minha vida em que já teve história de sucesso e de fracasso. O que Deus está me proporcionando? Aprender com o erro dos outros. O que é que ele fez que deu errado? Você não precisa fazer, meu irmão. Você está aqui comigo? Para que ficar dando murro em ponta de faca? Você já viu que dessa maneira não funciona. Você já viu que entrar nos juros de cartão de crédito não funciona? Será que você não percebe que é o juro mais alto do planeta Terra? Mesmo agora com um controle aí que o governo pôs, a dívida não pode dobrar, passar, de 100%. Mesmo assim, é uma paulada só. Olha para as pessoas ao seu lado, não deu certo. Eu não preciso trilhar esse caminho. Eu me lembro que quando surgiu a AIDS, lá no passado, as pessoas jovens, amigos, alguns, é lógico, diziam sempre assim, comigo não acontece. Não, eu não pego esse negócio, comigo não acontece. E eu perdi vários amigos que morreram de AIDS, naquela época não tinha cura. Por quê? Porque eram pessoas que não queriam aprender com a vida.
Estavam vendo as pessoas ao seu redor sofrendo com uma doença dessa e viviam vida promíscua, achando que eram diferentes do resto da humanidade. Comigo não acontece. Em proporções diferentes, eu sei que você também diz isso no seu coração. Comigo vai ser diferente. Comigo não vai se repetir isso. Mas se você usar os mesmos erros das pessoas, vai acontecer com você também. Ai, bispo, eu sou crente, mas não está sendo sábio. Tem que ser crente, mas tem que ser sábio. Vai ler o livro de Provérbios. Salomão desafia todos nós a buscarmos a sabedoria como uma coisa mais preciosa sobre a terra. Ele não fala para buscar o ouro, para buscar a prata, ele fala, busca a sabedoria. E ele está certo, porque a sabedoria te traz o ouro e a prata. A sabedoria te traz saúde para o seu corpo. Nós temos que aprender a viver. É uma escola a vida, meu irmão. Ei, desperta. 2024, vira a chavinha. O que é que você estava fazendo que não deu certo em 2023? Vamos declarar em nome de Jesus que você vai mudar as suas atitudes? Amém, igreja? Não tem varinha de condom. Vem aqui na frente, o bispo vai orar, então resolveu. Não. Nesse aspecto, não. A gente ora e a graça de Deus muitas vezes visita as pessoas, ajuda a se libertar, a levantar, mas aí o Senhor está dizendo, te dou uma chance novamente, vai lá, vamos começar de novo, vamos fazer certo em nome de Jesus, vamos fazer certo. Sabe uma coisa que eu aprendi nessa escola da vida? É melhor ter paz do que ter razão. Eu não estou falando de coisas fundamentais, tem coisas que você tem que realmente brigar pela fé, no bom sentido da palavra, defender aquilo que você acredita, que nós cremos. Eu estou falando das coisas pequenas. Estou falando de coisas que não vão mudar quase nada. É melhor ter paz do que razão, meu irmão. Nesses conflitos caseiros, relacionamento marido e mulher, relacionamento de filhos com pais, e etc, etc, etc. Para que você fica insistindo nisso? Para que você quer sempre provar que você tem razão? Aí te roubou a paz, deu uma confusão tremenda. Ei, se for coisinha pequena, mantenha a paz no seu coração, deixa para lá. A pessoa depois vai perceber se ela está errada, ela vai perceber. O Espírito Santo vai mostrando se ela é alguém de Deus. A vida vai ensinando também. Não perca a paz por essas coisas. Aprenda a viver. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala, isso é muito interessante. Ele diz, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente. Eu pedi até ajuda para o bispo com relação à origem dessa palavra contente, porque eu tinha feito um estudo que apontava que essa palavra no grego tinha um significado, uma conotação diferente. Mas o bispo Minaldo disse que não, que a conotação dada é suprida, né, realizada, contente. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. E um dos problemas da nossa geração, amados, é uma doença do século conhecida, é o tal da depressão. A depressão está invadindo todos os meios, até mesmo os religiosos, a igreja, família. A depressão é uma doença. Eu confesso aqui o meu erro, que eu sempre brincava muito com isso, né? Dá uns carnezinhos, né? Eu e Lucilo também brincava. Dá um carnezinho para ele, bem gordo, para pagar, você vai ver como que sara essa depressão. Como se depressão fosse ausência de correria, ou ausência de conta. Talvez seja exatamente o contrário. Alguns casos é o excesso de conta, né? Na verdade, a depressão é uma doença comprovada, né? O corpo para de produzir algumas coisas e a pessoa começa a entrar em um túnel escuro e que muitos têm dificuldade de sair. Mas quando a gente olha para a Bíblia, que foi escrita
há mais de 2.000 anos atrás, principalmente o Antigo Testamento, coisa de 3.000 anos atrás, você vai encontrar personagens ali que estavam vivendo uma depressão. Muito embora não era conhecido como depressão, mas quando você lê alguns salmos, você fala, opa, esse cidadão tinha todos os sintomas de alguém que tem uma depressão. Por exemplo, coloca na tela para mim, Michele, Salmo 42, versículo de número 11. Salmo 42, 11. Quem escreveu foram os levitas, esse não é de Davi. Muito embora Davi também reagiu assim, e teve também características semelhantes, você pode consultar no Salmo 38, 8, por exemplo, que é um salmo de Davi, onde ele fala também da sua alma. Mas esse aqui, ele diz assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Se você ler todo esse Salmo 42, você vai encontrar inúmeras vezes ele falando com a sua alma. Por que, ó minha alma, você está tão abatida? Sabe o que eu percebo aqui, meu querido, nessa postura do apóstolo Paulo, quando ele diz, eu aprendi a viver contente? É como se Paulo estava dizendo o seguinte, eu aprendi a viver no controle da minha vida. Eu estou no controle da minha vida. Bispo, como isso é possível se você acabou de dizer que a depressão é uma doença? E também não estou aqui dizendo nada contra a ajuda clínica, ajuda médica, porque ajuda mesmo. Quem nunca tomou um remédio aí, levanta a mão. Não tem, né? Então, se você pode tomar um remédio para dor de cabeça, por que a pessoa não pode se medicar por causa de uma depressão? Então, existe ajuda médica, ótimo, maravilha. Mas na época bíblica, eles não tinham essa ajuda médica, não tinha farmácia, não tinha... A ajuda deles estava em buscar em Deus as respostas e as soluções para a sua vida. E o salmista aqui, ele nos dá um remédio interessante para vivermos uma vida contente. Ele dá ordem para a sua alma. É como o apóstolo Paulo disse, eu estou no controle, eu aprendi a viver contente, eu é quem estou no controle do meu ser. E esse salmista, ele fala com a sua alma, ó alma, por que você está abatida? Eu me lembro que uma vez eu estava meio cabisbaixo, não chegou a ser depressão não, meio cabisbaixo, muito problema, muita correria, e a Itel percebeu, a Itel para isso é boa, ela me fechou no quarto, no bom sentido da palavra, e começou a me exortar, não, porque eu não aceito depressão nessa casa, eu não aceito esse sentimento, você é servo de Deus, você é isso, você é aquilo, você não pode se entregar, e não é que deu certo? Eu falei assim, é isso mesmo, por que eu vou ficar assim? Isso não vai resolver o meu problema. Eu comecei a aprender esse segredo, de estar no controle da minha alma, e eu dizia para mim mesmo, não, eu vou me levantar, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha fortaleza, ó alma, eu te dou uma ordem, levanta, vamos à luta, vamos vencer. Isso não sou só eu que faço, amados, eu estava lendo um comentário do Dr. Martin Lord King, ou Johnny, é ele mesmo, e ele diz a mesma coisa, ele diz a mesma solução para vencer essa tristeza da alma, ele diz, pregue para a sua alma. Da onde que vem essa voz no nosso interior que nos leva ao abatimento? Já pararam para pensar nisso? De onde surge isso? Parece que existe dois seres dentro da gente, não é? Um diz assim, eu estou muito triste, eu não vou conseguir resolver, não vale a pena, ninguém me ama, eu não consigo pagar essa conta, não tem solução. E parece que existe um outro ser dentro da gente que fala assim, não, vai dar sim, Deus é contigo. Será que a gente está ficando louco? Não, é essas naturezas existentes dentro da gente, a natureza carnal, humana, o nosso eu, que é afetado por todos os sentimentos naturais da vida, e há uma voz do Espírito dentro da gente.
Há a voz do Espírito dentro da gente, e a voz do Espírito é alimentado pela palavra. E é isso que nós temos que aprender a fazer na prática. Se levantar contra nós mesmos e pregarmos para nós mesmos, dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou viver abatido, ó minha alma, eu não vou me render aos seus clamores. Eu vou me colocar de pé, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei se você já fez isso na sua vida, mas parece um milagre. De repente você sente uma graça de Deus invadindo o seu coração. Eu não estou dizendo que você fez isso e resolveu para sempre. Eu estou dizendo que isso é uma postura diária. Você está no controle da sua alma. Você está no controle da sua vida. Isso tudo é lógico. Depois nós vamos fechar essa mensagem com a declaração maravilhosa de Paulo. É por causa da graça de Deus. É por causa do Espírito de Deus. Portanto, se levante em nome de Jesus. Se levante em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. A alegria do Senhor é a nossa força. Se alimente de textos que incentivam você a levantar a cabeça, você ir para cima, você vencer, porque nós não sabemos o que virá, mas ninguém pode roubar o que está dentro da gente. Não tem pandemia, não tem crise, não tem problema financeiro que possa invadir o seu ser e roubar a graça de Deus aí dentro. Você tem que ser o Senhor da sua vida. Você é e tem que exercer essa autoridade, como o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente. E olha que ele tinha problema. Olha que ele tinha problema. E por falar em problema, a terceira coisa que ele diz é exatamente isso. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Porque viver contente quando tudo está bem, é bem mais fácil. Sim ou não? É bem mais fácil. Não é tudo, mas é bem mais fácil. Porque tem pessoa que se mata e ela não tem problema financeiro. Mas é bem mais fácil, no natural é bem mais fácil. Mas Paulo diz, olha, em toda e qualquer situação. Eu penso o seguinte, como é que o apóstolo Paulo tinha essa postura? Com certeza, porque ele confiava. Preste atenção nisso, meu irmão, isso é muito importante. Ele confiava que Deus estava no comando da sua vida. Ele confiava que a sua vida pertencia a Deus, e tudo o que acontecia ao seu redor, Deus estava no comando. Não estou dizendo que Deus trazia o problema, não. Eu estou dizendo que Deus está no comando. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você e eu nascemos para resolver problema. Nós nascemos para resolver problema. O apóstolo Paulo dizia com certeza, eu me mantenho contente em toda e qualquer situação, porque ele sabia que ele era alguém dotado para resolver problemas. A nossa dificuldade é que nós olhamos para as dificuldades da vida de maneira errada. Surge um problema familiar, surge um problema financeiro, surge um problema de saúde, e nós olhamos para aquilo como se fosse literalmente o diabo. Não estou dizendo que o diabo não faça lá suas arruaças, né? Mas nós olhamos como fosse um inimigo ferrenho. A adversidade é um caos na minha vida. Vou te dar uma boa notícia. Talvez a adversidade, essa luta que você está passando hoje, pode ser a sua promoção de amanhã. Você orou a Deus pedindo que Ele abrisse uma porta. E às vezes Ele trouxe uma dificuldade. Por quê? Porque se você vencer a dificuldade, a porta aberta está do outro lado. Olha que coisa interessante. Depois você procura na sua Bíblia. Quem já leu sobre a luta de Davi e Golias? Não tem quem nunca leu, né? E nem ouviu uma pregação sobre isso. Procura na sua Bíblia, porque na minha eu não encontrei, algum texto em que diz que Deus ordenou que Davi lutasse com Golias.
Pode procurar, você não vai achar. Não há nenhum mandamento, não há nenhum texto. Quando você lê aquela história interessante, eu tenho ela de cabeça. Davi chegou no arraial, e lá estava um gigante, gritando do outro lado, não tem homem em Israel. Diz que ele tinha um problema, não sei, e ele gritava, não tem homem em Israel. E então o povo estava amedrontado, porque ele era um guerreiro, alto, forte, de uma coisa assim que não era comum de se encontrar. Davi chegou naquele contexto, ouviu aquele gigante gritando, encostou num dos israelitas que estava ali e perguntou o seguinte: o que ganha, o que vai ganhar quem resolver encarar esse gigante? Já leram lá? Aí eles falaram assim para Davi: Davi, quem lutar contra o gigante, é lógico, vencer, né? Porque se não vencer não vai ter nada, vai ter uma sepultura. Vai casar com a filha do rei. Ó, o rei vai ser o seu genro, não é isso? O seu sogro, você será genro do rei. Segunda coisa, lá também devia ter muitos impostos. A sua família não vai mais pagar impostos nenhum. Aí Davi ouviu aquela proposta, falou assim: espera aí que eu já volto. Para conferir, ele foi numa outra rodinha de judeu, perguntou a mesma coisa, 2 vezes ele faz isso. O que ganha aí? O que vai ganhar quem encarar esse gigante? E eles falaram a mesma coisa: vai casar com a filha do rei, tua família nunca mais vai pagar imposto. Então Davi disse assim: espera aí que eu vou ali no riacho, eu vou pegar minhas pedrinhas. O que Davi viu? Neste grande problema, uma oportunidade. Uma oportunidade. Você tem a unção de resolver problemas, em nome de Jesus. Vou ministrar unção sobre a sua vida. Unção para resolver conflito, unção para resolver problema financeiro, problema familiar, problema no corpo, problema na alma. Você foi dotado com essa graça de Deus. Levanta cedo com sangue nos olhos. Quais são os gigantes que eu vou ter que vencer hoje? Eu estou preparado. Quais são as dificuldades? Eu estou preparado. Eu estou dotado, eu estou na unção de resolver problemas na minha vida. É assim que se vence, meu irmão. É assim que nós vencemos as dificuldades. Encarando elas e nos colocando de pé, numa postura como do apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver contente, não é só nas coisas boas não, é nas boas e nas ruins, porque Deus me capacita para resolver problema. Olha para o problema de forma diferente. Olha para as dificuldades da vida de forma diferente. Eu não sei todas as coisas. Eu não sei porque Deus às vezes permite tais coisas na nossa vida. Uma coisa eu sei e tenho certeza: o Senhor é conosco. Amado, eu conto com Deus nos mínimos detalhes da minha vida. Eu conto com Ele, eu sei que Ele está cuidando. Eu sei que Ele está fazendo, eu sei que Ele está capacitando. Brinquei com a Ité ontem. Que dia maravilhoso, ontem de chuva, né? Não sei quantos trabalharam no sábado, ontem eu não estava trabalhando. Aquela chuva gostosa. Eu falei assim, ainda bem que foi hoje, porque se fosse ontem seria uma dificuldade. Nós estávamos enroscados num serviço muito grande, muito confuso. Aí então falou assim para mim: você não deve estar achando que Deus segurou a chuva por causa do seu serviço, né? Eu falei assim: a fé é de cada um, a fé é de cada um. É assim que funciona. Eu vejo Deus em todas essas coisas, eu vejo Deus abrindo porta, eu vejo Deus cuidando de pequenos detalhes. O meu Deus me capacita para resolver problema. Eu não sei se em 2024 nós teremos muitos ou poucos problemas. O que eu sei, e agora eu chego na quarta parte, é o que o apóstolo Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso, eu tudo posso. Eu sei que usam essa frase de forma equivocada, como uma conquista, tal, mas não tem problema também não. Ele estava se referindo a esse momento dele, que era adverso, mas ele estava dizendo: eu tudo posso, eu posso suportar tudo isso.
Mas eu posso também pegar nesse versículo e falar: eu tudo posso para as coisas que eu quero alcançar. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é na minha força, não é na minha destreza, não é na minha capacidade. Deus habita em mim, é na força do Deus que me fortalece. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é conosco. O Senhor é com a tua igreja. Essa é a igreja vitoriosa. Não é uma igreja que sorri só quando tem carro zero, só quando conquista casa, ou outras coisas do gênero, prometida em muitos cultos por aí. Mas uma igreja madura, alimentada pela palavra de Deus, que na adversidade ou na bonança, ele não é alterado, porque ele sabe que Deus está com ele. Deus está conosco. Deus está conosco. Portanto, diante desse desafio, eu vou entrar em 2024 tranquilo. Eu vou para cima. Vamos para cima de 2024? Que venha mais um ano. Que venha mais um desafio nas nossas vidas. Que venha mais alvos em nossas vidas, mais projetos em nome de Jesus Cristo. Tem uma frase aqui do Papa Francisco. Ele quase não tem frases assim que eu gosto muito. Mas essa eu achei interessante. O Papa Francisco disse o seguinte: ser feliz é deixar de se sentir vítima dos problemas. Ser feliz é deixar de se sentir vítima dos problemas e ser o autor da sua própria história. Ser feliz não é ser vítima dos problemas, mas ser o autor da sua própria história. Não é ficar chorando pelos cantos, não. É falar: eu vou escrever a minha história em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E eu quero te dar alguns conselhos agora. Agora eu vou falar como o apóstolo Paulo. Agora eu falo eu, e não a Bíblia. Conselhos meus para você. Consegui aprender algumas coisas na vida, quem sabe pode te ajudar. Primeiro conselho: durma menos, viva mais. Me irrita de ver gente dormindo muito. Meu Pai amado, quando você chegar já nos 50 e tal que eu estou, você vai ver como que a vida correu, voou, avião a jato. Eu estou de férias, mas tem que dormir até meio-dia. Durma menos, meu querido, aproveite melhor a vida, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, vai ser produtivo. Segundo conselho: não espere demais das pessoas, você se frustrará menos. Não espere demais das pessoas, você se frustrará menos. Somos imperfeitos, gente. Nós erramos com os outros e eles erram com a gente. O problema às vezes está na nossa expectativa. Você está achando que você está com quem? Com o super-homem? Não é não. E também não é a Mulher Maravilha. Coloca menos expectativa. Você vai ter uma vida mais suave. Aprenda a dizer: errei, me perdoa. Isso encurta um caminho, gente. Numa briga, se você falar isso logo no começo, você vai dormir melhor, vai encurtar muita coisa, porque no final você vai ter que pedir perdão de todo jeito. Falando dos homens agora, no final nós vamos ter que pedir perdão do mesmo jeito, ela sempre tem razão, amém? Cadê as mulheres? A mulher vai me xingar agora. Aprenda a dizer: errei, me perdoe. Isso é sério, vai te encurtar muito a sua caminhada. Prossiga para o alvo. Prossiga, meu irmão. Não importa se ainda não alcançou, não importa a dificuldade, eu te desafio, continua a perseguir os seus sonhos. Se esses sonhos são sonhos de Deus, não desista, prossiga para o seu alvo. Mais um conselho para você. Recomece quantas vezes for necessário. Recomece quantas vezes for necessário. Caiu, meu irmão, todo mundo cai.
bateu a cara, foi mal, deu ruim. Recomece quantas vezes for necessário. O pior da vida não é cair, o pior da vida é não se levantar, é ficar prostrado no chão. Esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo nos levanta, o Espírito de Cristo nos fortalece. Recomece de novo, vai para cima, meu irmão. E último conselho que eu te dou: ame mais, viva mais, persiga o amor, busca com todas as suas forças, porque Deus é amor. Deus é amor. Eu sempre digo isso e vou repetir, eu sempre peço perdão a Deus, e a coisa que eu mais peço perdão a Deus é porque eu amo pouco. Se amar é o maior mandamento, esse é o meu maior erro. Portanto, persiga o amor, meu irmão. Busque o amor pelo próximo, o amor pela vida, o amor pelas coisas. Deus é amor. Amém? Que venha 2024, vamos para cima, vamos ficar de pé no nome de Jesus. Quando a Rafa era pequenininha, a Rafa já está moça casada, eu me lembro como se fosse hoje. Criança é uma beleza, né? Certa vez ela olhou para mim e falou assim: nossa, pai, você resolve todos os problemas. Eu gostei daquilo, porque lá em casa eu tento, pelo menos, arruma a torneira, arruma não sei o que e tal, e ela via eu resolvendo algumas coisas, ela disse: você resolve todos os problemas. Vou profetizar sobre a sua vida, você resolve todos os problemas, em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia, vamos adorar a Deus, depois nós vamos estar orando, em nome de Jesus. Deus que me fortalece, a cada dia tu
Aleluia. Vamos profetizar isso para este ano, para a sua vida, para os seus negócios. Tudo novo se fará, porque o Senhor será contigo. Amém? O Senhor será conosco, em nome de Jesus. Erga a tua mão para o céu. Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua santa, rica e poderosa palavra. Eu te louvo pelo teu Espírito que aqueceu os nossos corações, o teu Espírito que nos guia, o teu Espírito que nos conduz. Pai, nós declaramos por fé em nome de Jesus Cristo, será um ano de vitória, será um ano de conquista, Pai, conquista no sentido pleno da palavra, conquista de paz, conquista, ó Deus, de família, de sucesso no campo emocional, sucesso nos relacionamentos, também na vida profissional e financeira. Pai, nós declaramos em nome de Jesus Cristo, que nós vamos andar na tua força, na tua graça, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Por isso, Senhor, eu não vou viver agitado, eu não vou viver apavorado com os problemas, pois o Senhor me capacita a resolver todos os problemas, em o nome de Jesus Cristo. Tudo vai acontecer, segundo a tua graça e misericórdia. Amém. Eu creio nisso, aleluia. Em nome de Jesus, erga a tua mão para o céu, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo, esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido, vai em paz, vai nessa fé, tudo podemos naquele que nos fortalece.